Março de 2026 chegou e tem muita coisa acontecendo no céu desse mês. Hoje eu estou aqui para falar sobre as energias astrológicas da primeira semana de março, uma semana em que nós teremos o eclipse lunar total no signo de Virgem e as mudanças de movimento dos planetas Vênus e Marte. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para um ponto de que, como a astrologia, ela é como uma espécie de relógio cósmico, né, que vai retratando os movimentos e processos individuais e coletivos. O recente ataque do Irã aos Estados Unidos ocorreu no momento em que Marte, que é chamado de o disparador cósmico, esteve no grau exato em que ocorreu o último eclipse. Também é um momento em que a gente tem o aspecto desafiador chamado quadratura entre Marte e Urano, que é um dos símbolos astrológicos mais indicativos de violência, de ações abruptas, impulsivas e que tem suas consequências aí ao longo do tempo, né? Então os astrólogos vêm alertando, né, sobre esses riscos, sobre o aumento, né, de insatisfação, de agressividade e também com consequências ligadas a fechamento de fronteiras. São tantas coisas acontecendo nesse sentido, inclusive a recente conjunção de Saturno e Netuno no 0 grau de Áries. E Áries, quando a gente vai olhar para o simbolismo mais primitivo do signo, ele está ligado, né, à guerra, a essas ações impensadas, né, ou também pensadas, mas de uma forma assim muito no sentido de territorialismo, né, de líderes. Então a gente tem muita coisa aí no céu que está espelhando, né, o que está acontecendo aí na Terra. Mas o meu propósito aqui hoje não é falar sobre isso, né, mas falar mais sobre os aspectos psicológicos, como vocês conhecem o meu trabalho, ligados a esses acontecimentos da primeira semana do mês de março, né? Então nós teremos no dia 2 de março o ingresso de Marte no signo de Peixes. A última vez que Marte esteve em Peixes foi há 2 anos atrás, é o tempo que Marte leva, né, para percorrer aí o zodíaco. E Marte é justamente aquele planeta que fala das ações, das motivações, da energia, né, do desejo, do impulso. E em Peixes ele ganha uma conotação muito diferente, né? É uma energia que opera muito ali nos bastidores, em segredo, sigilo, tem muitas articulações acontecendo. A gente não pode esquecer também que Mercúrio está retrógrado no signo de Peixes, o próprio Sol está em Peixes também, né? Então, tem muita coisa aí que está acontecendo que a gente não sabe, né? Que está operando nos bastidores. E também pode ser um indício de ações dúbias, confusas, né? Mas, por outro lado, Marte em Peixes, o que ele pode inspirar simbolicamente, né, de uma forma positiva? Ações guiadas pela intuição, pela sensibilidade, inclusive os processos criativos, né, de imaginação, muito ligado aos artistas, né? Essa energia fica muito evidenciada, né? Então, é um bom momento, e já que a gente tem esses outros planetas também no signo de Peixes, para a gente agir mais baseado numa espécie de chamado da alma e do que esses sinais e essa sensibilidade aponta. Marte em Peixes não é uma ação como, por exemplo, a ação de Marte em Aquário, que vinha se dando aí nos últimos tempos, que é uma coisa mais radical, intempestiva, abrupta, né? Marte em Peixes é aquela coisa assim, eu vou sentir a maré das coisas e eu vou me guiar em relação a isso. Lembrei agora, Marte em Peixes é como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Mas, então, para quem trabalha com criatividade, com inspiração, com imaginação, é um aspecto extremamente positivo. Mas num cenário assim mais amplo, global, a gente vai ver muitas vezes muita coisa acontecendo aí, longe dos holofotes, nos bastidores, e isso tendo impactos muito importantes sobre a vida
individual e coletiva. Aí no dia 3 de março nós teremos o eclipse lunar total no signo de Virgem, né? Esse ciclo atual ele é pontuado por eclipses, ele começou com eclipse solar em Aquário, né? Que foi na lua nova, e agora na lua cheia o eclipse lunar. Todos os eclipses lunares, eles representam a culminação de algo, que pode ser também um processo de finalização em relação ao simbolismo do signo em questão, né? E como esse eclipse ele vai ocorrer no signo de Virgem, então ele vai falar muito de saúde, saúde pessoal, saúde pública, coletiva, aspectos ligados à vida saudável, trabalho, servir, aprimoramento, as rotinas e hábitos do cotidiano. Virgem representa aquilo que a gente faz todos os dias e que vai se constituindo como algo estruturante na nossa vida. Então está muito ligado a esses hábitos e rotinas e às aparentes pequenas coisas que no final das contas fazem muita diferença. Como é um eclipse lunar total, para algumas pessoas pode representar aquela conscientização de que os meus hábitos, meu dia a dia, os meus horários não estão funcionando mais para mim. Tanto no sentido em relação ao trabalho, né, a questão da produtividade, mas aqui um parêntese bem grande, vamos cuidar com essa questão também da produtividade tóxica, né, de achar que não pode descansar nunca, nada disso, pelo contrário, isso não é saudável, né, então também perceber se você está preso algum condicionamento, um padrão, uma atitude onde você se cobra demasiada perfeição, você se cobra um tipo de rendimento que não é adequado ao seu ritmo, né? A quem você é em essência. Então, esse eclipse lunar total do dia 3, ele vem falar sobre isso, né? Então, lá no setor do nosso mapa astral, onde nós temos o signo de Virgem, nós vamos ter uma culminação desses processos ligados à saúde, ao trabalho e ao cotidiano. É um excelente momento para a gente realmente ter essa percepção, não, isso aqui já funcionou para mim, mas não está funcionando mais. Então, ter esse discernimento, que é uma palavra virginiana também, para realizar essas mudanças do dia a dia, né? E às vezes quando se pensa em mudança, a pessoa acha que tem que fazer uma mudança gigante e não, né? Muitas vezes são as pequenas mudanças que vão fazendo a diferença ao longo do tempo, um pequeno passo que pode significar muito. Então é sobre isso que trata esse eclipse lunar total. A gente pode ver aí questões vindo à tona relacionadas a problemas de saúde pública, saúde coletiva, né? Então é um momento para tomar também muito cuidado em relação a isso, né? E você aí fazer essa reflexão, o que é e o que não é saudável na nossa vida. A gente já teve eclipses aí nesse eixo, peixes e virgem, né, nos últimos tempos, então essa questão da vida saudável, ela é um tema que está presente já há algum tempo, né? E que agora ganha uma culminação especial. Aí no dia 6 de março nós teremos a mudança de movimento do planeta Vênus, que sai do signo de Peixes e entra no signo de Áries, e logo já vai encontrar Saturno e Netuno, que fizeram a recente conjunção no 0 grau de Áries, no dia 20 de fevereiro. Então, Vênus em Áries já é uma Vênus representante de afetos, relacionamentos, valores, questões emocionais, autoestima, né, o feminino. Então, Vênus em Áries é uma atitude bem mais assertiva do que Vênus em Peixes em relação, né, a esses valores, essa autoestima, valoriza muito também o amor próprio, o autocuidado, o olhar para si, né? E isso é uma coisa que eu venho falando muito
nos atendimentos astrológicos que eu faço, nas mentorias, nos vídeos, né, nos textos que eu falo, da importância de como esse momento ele fala de olhar para si, cuidar de si e não de entender isso como um egoísmo. Na verdade, essa é uma forma importante da gente contribuir, inclusive para algo mais amplo. Claro que não significa pensar somente em si e esquecer o resto, mas a gente precisa, né? Eu acho que aquela atitude de ser mártir, de salvar todo mundo, isso aí já era, né? Agora é um outro movimento onde a gente precisa ter essa responsabilidade, maturidade, ser responsável pela própria vida. E quando Vênus chega em Áries, isso é levado para os nossos relacionamentos, para a vida afetiva, né? E para toda a relação que envolve o feminino. E aí, claro, toda vez que um planeta tocar essa conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries, vai ativar aspectos ligados a isso, né? E a conjunção de Saturno e Netuno, ela é muito importante, né? Eu comentei em vídeo anterior que a última vez que nós tivemos a conjunção de Saturno e Netuno foi a queda do Muro de Berlim. Naquele momento os planetas estavam no signo de Capricórnio, e agora os muros, né, que estão quebrando, eles são muito mais pessoais, eles estão ligados aos indivíduos, a ações, né? E é um representativo de um começo de uma nova energia. Só que tem uma questão interessante que é assim: do ponto de vista cósmico, esse mês de março até o dia 20, né, quando a gente tem o início de um novo ano astrológico, é como se nós estivéssemos numa espécie de dezembro cósmico. É um processo de finalização, porque o Sol está transitando o último signo. Então, nesse processo todo, entre os anos de 2025 e 2026, que a gente está vivenciando muitos términos, né? Muitas coisas perdendo o sentido, e onde a gente está dando novos passos que vão ter que ser sustentados ao longo do tempo. Esse mês de março ele é bem icônico em relação a isso, porque é justamente o momento que marca, né? Então, essa finalização, né? O que ainda resta finalizar, porque já teve muita coisa que a gente, por vontade ou consciência própria, ou por força das circunstâncias, a gente acabou tendo que colocar um ponto final aí, né? Então, esse momento ele envolve, por um lado, esse mix de energias piscianas que estão muito ligadas à sensibilidade, ao inconsciente coletivo, a esse astral, né, coletivo, essas sensações, impressões, sentimentos que ficam aí, né, que estão no inconsciente coletivo e que obviamente a gente acaba sentindo, e por isso também uma responsabilidade em relação com o que a gente vai sintonizar, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós temos coisas muito graves, muito complicadas e difíceis ocorrendo no mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem gestos muito bondosos, coisas muito maravilhosas. Então não é também uma questão de positividade tóxica, não se trata disso, não dá para fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, mas a gente cuidando da própria energia, olhando para si, procurando se aprimorar, a gente já vai estar também colaborando para esse coletivo, né? Mas, na minha opinião, o grande acontecimento dessa primeira semana de março é, sem dúvida, o eclipse lunar total no signo de Virgem, e esse eixo aí, a lua cheia é sempre assim, a lua está num signo e o sol está no seu signo oposto, então a lua estará em Virgem e o sol em Peixes. Esse eixo astrológico, ele fala de saúde em todos os seus âmbitos, saúde física, psíquica, emocional, né? E o que representa uma vida saudável, não somente em relação às questões mais cotidianas, dessas rotinas, hábitos, procedimentos, horários, né? Como que a gente vai percebendo e como isso vai mudando também ao longo da vida, né? E é importante olhar para si e perceber isso, né? Inclusive essas mudanças. E essa questão mais das sutilezas, do etéreo, né, dos sonhos. Então a gente tem aí um mix importante aí no céu relacionado a isso. Então
Vamos cuidar da nossa saúde em todos os âmbitos, né? Não é somente uma questão de estética, não. É uma questão de ter a energia, ter o assentamento necessário, inclusive para a gente lidar com todos os desafios que estão ocorrendo. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu amo compartilhar conhecimento astrológico. Curte esse vídeo, comente, né, como é que você está se sentindo nesse período. Nossa, 2026, nós estamos no 3º mês já, né? Parece que é tão rápido esse movimento e também tanta coisa já aconteceu. Então, compartilhe aqui, né, como é que você está se sentindo. Encaminhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, e eu volto aqui para falar mais sobre o que está rolando no céu e como isso se reflete aqui na Terra. Um beijo e até o próximo vídeo.